Glória a Deus. E hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração. Como eu disse, essa palavra de hoje, ela é um espelho. Essa mensagem de hoje, ela é muito forte, é uma mensagem de confronto, é um alerta para a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler juntos dos versos 3 ao verso 11. Filipenses capítulo 2, é um texto bastante conhecido por todos nós, mas que hoje o Senhor vai trazer algo, uma palavra forte, como eu disse, de confronto ao nosso coração, porque a gente só cresce no confronto. A gente não cresce, não existe crescimento no lugar de conforto, mas é nesse confronto que o Senhor nos corrige e nos coloca de volta no caminho certo. Filipenses capítulo 2, quem achou, diga amor. Quem não achou, diga célula. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Eita Deus. E o texto diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2, nós vamos mergulhar nesse texto e vamos ali, texto a texto, recebendo um direcionamento do Senhor para a nossa vida. Mas antes de entrarmos no texto, deixa eu entrar um pouco no contexto dessa carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Uma igreja que foi plantada por ele e que se tornou uma grande parceira no seu ministério, uma igreja que investiu financeiramente recursos, orações no ministério do apóstolo Paulo. Não uma vez, não só enquanto estava lá na cidade de Filipos, mas até quando saiu de lá e foi para Tessalônica. Não sabemos ao certo quanto tempo ele passou em Tessalônica, mas que foi tempo suficiente para que 2 vezes recebesse provisões dessa igreja que foi plantada por ele. Após sair de Tessalônica, foi a Corinto, onde passou 18 meses e também recebeu recursos das igrejas da Macedônia, também da igreja de Filipos. E agora estava preso em Roma. E mais uma vez a igreja de Filipe, através do seu servo Epafrodito, leva uma oferta a Paulo. E essa igreja, que é uma igreja missionária, que investiu, que acreditou e que abençoava o ministério do apóstolo Paulo, que era uma bênção das portas para fora, mas que das portas para dentro estava enfrentando um problema de relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por isso o tema dessa mensagem, como eu disse, é um alerta. O tema dessa mensagem é cuidado com a mentalidade de parasita. Cuidado. É um alerta para mim e para você. Por isso hoje o Espírito Santo nos trouxe até aqui, nessa noite, para que possamos, como eu disse, ser confrontados por Ele, segundo a sua palavra, para que possamos aprender o que significa essa mentalidade de parasita, para que nós possamos arrancar de uma vez por todas da nossa vida. Deixa eu explicar um pouco o que significa isso. Todos nós conhecemos, ou somos, ou fomos, em algum momento, esse tipo de gente. Esse tipo de mentalidade insiste muitas vezes em permanecer na nossa vida, muitas vezes escondidas, muitas vezes disfarçada também. É por isso que nós precisamos ter um cuidado com essa mensagem. Essa mensagem é um alerta, porque essa mentalidade de parasita não
acontece só na vida de pessoas difíceis e complicadas, mas também está na nossa vida. Quando, pastor? Quando nós colocamos o nosso interesse acima dos interesses das outras pessoas. Quando nós focamos apenas no nosso eu. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que a gente costuma falar aqui no Nordeste, é aquela pessoa só vem a nós, vosso reino nada. É aquele tipo de pessoa que só faz sugar tudo que puder, o máximo que puder das pessoas de quem se aproxima. É aquele tipo de pessoa que só quer receber atenção, só quer receber cuidado, só quer receber reconhecimento, mas não quer entregar nada. Na verdade, essa pessoa nunca entrega nada. Essa pessoa nunca sacrifica nada, nunca serve em nada. Esse é o tipo de pessoa, esse é o tipo de mentalidade que eu e você vamos aprender a combater. Eu e você vamos aprender a arrancar de uma vez por todas essa mentalidade da nossa vida, no nome de Jesus. Provérbios capítulo 30, verso 15. A Bíblia usa uma metáfora muito forte. E diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E isso é uma imagem simbólica de um espírito egoísta, como eu disse, que insiste em permanecer. É esse espírito, essa mentalidade de quem só quer receber atenção, todo cuidado. É aquele tipo de pessoa que só olha para si mesmo, mas que não olha para os outros, não olha para a necessidade dos outros, não consegue enxergar um palmo além de si, só olha para o seu próprio umbigo, acha que o seu problema, aquilo que está passando é maior do que o que todo mundo passa, do que aquilo que todo mundo enfrenta, mas na verdade a gente sabe que isso não é a realidade. Cada um aqui enfrenta uma situação diferente na sua vida, e isso é normal. Mas tem pessoas que acham que só acontecem as coisas com ela. Nem te conto. Se esse irmão, essa irmã que está do seu lado for contar a história dela, você chora, você não estava nem aqui. Mas essa é uma realidade, todos nós estamos enfrentando desafios na nossa vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo, sabendo disso, escreveu para nós essa carta, esse texto rico, para nos ensinar. Filipenses capítulo 2 é o maior conteúdo cristológico, teológico sobre Jesus. E ainda bem que chegou até mim, até você, para que nós possamos também combater aqui dentro no nosso meio, porque isso, infelizmente, as pessoas fazem isso dentro da fé, dentro do ministério, dentro do casamento, dentro das famílias e também dentro da igreja também. Infelizmente, as pessoas que têm essa mentalidade também fazem isso aqui dentro. E esse espírito de competição, esse espírito egoísta que acontecia lá, Paulo, ele era como eu mesmo, ele trabalha com nomes. No capítulo 4 ele cita o nome de 2 líderes daquela igreja que estavam andando em discordância, que estavam ocasionando um conflito. E ele fala: eu rogo a Evódia e Sintique que vivam em concordemente, que andem em unidade, que vivam em unidade, porque ele sabia o dano que esse conflito poderia causar, o dano que a competição, o dano que o orgulho poderia causar. É por isso que ele no capítulo 2 ele vai direto ao ponto. E ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Aí ele já escancarou tudo. Ele já arrancou essa capa de religiosidade que muitas vezes eu e você carregamos para apresentar a verdadeira intenção por trás dos nossos atos, das nossas ações. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus por interesse pessoal e vaidade, disfarçadas de serviço ao Senhor. Mas Ele conhece o meu e conhece o seu coração. E hoje, de uma vez por todas, Ele trouxe a gente aqui para poder arrancar de dentro de nós todo e qualquer espírito de vaidade, de egoísmo, de vanglória, busca por nossos interesses pessoais. E ele continua dizendo: cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso era muito radical para aquela época, para aquele povo influenciado pela cultura romana, que era baseado em força, em status, em poder, em honra. E ele diz: considere os outros superiores a você.
era forte, era radical para aquele povo e era muito necessário. Porque, como a gente falou aqui, eles estavam pensando só em si. E ele já deixa a lição mais importante dessa carta para mim, para você e para aquele povo, que a maturidade do cristão é ele entender que ele não veio aqui para ser servido, mas ele veio aqui para servir. Que quanto mais eu e você descemos mais perto do céu e mais perto de Jesus, nós estaremos. A vida cristã não é sobre subir, não é sobre ser exaltado, é sobre reconhecer a nossa dependência do Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor. É sobre descer para subir, para ser exaltado. É sobre colocar o nosso coração no lugar certo, na pessoa certa, que é em Jesus. E é aí que Paulo, no capítulo 2, nos apresenta um modelo, a referência que eu e você precisamos seguir, que é Jesus. Ele está dizendo a mim e a você: olha para Jesus, vive como Ele viveu, faz aquilo que Ele fez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso não é um conselho para mim e para você, isso é uma ordem espiritual. Porque ou a gente mata o nosso ego, ou a gente coloca o nosso ego no lugar certo, ou ele vai matar a nossa comunhão com Deus. Qual vai ser a nossa escolha? Porque não existem outros caminhos, só existem dois caminhos. O Senhor nos trouxe aqui para nos confrontar. Que dois caminhos são esses? Ou a gente continua vivendo como uma sanguessuga espiritual, ou a gente decide de uma vez por todas nascer de novo e viver segundo os princípios do reino de Deus, segundo a mente de Cristo. Só existem esses dois caminhos. E aí, qual é o caminho que nós vamos escolher essa noite? Em primeiro lugar, a primeira lição, anota aí: o ego é a raiz da mente que o céu resiste. Não estou vendo ninguém anotando. Depois. Foi o que o pastor falou. Sei não, sei que o culto foi forte, mas eu não sei não. Não anotou? Anota. Nos versos 3 e 4 de Filipenses capítulo 2, ele começa dizendo: não façam por interesse pessoal ou vaidade, mas façam por humildade. Antes de Paulo nos apresentar Jesus como modelo, ele traz essa palavra cirúrgica a nós cristãos, e de forma bem direta ele arranca qualquer religiosidade para nos apresentar as verdadeiras motivações. E a palavra usada aqui para interesse pessoal no original é eritheia, que significa ambição egoísta, motivação interior voltada ao benefício próprio. E a palavra vaidade no grego, kenodoxia, é literalmente uma glória vazia. Como assim, pastor? São aquelas pessoas que acham, que agem de forma mais espiritual do que os outros, que acha que muitas vezes aparenta ser mais espiritual do que os outros, mas muitas vezes está cheio de si e vazio de Deus. Porque para Deus não importa a aparência, mas a essência, aquilo que está dentro de nós. E esse é o convite para mim e para você hoje, é nós olharmos para dentro de nós. Esse é o convite, a mudança de verdade. Não adianta eu e você mudarmos de comportamento externo somente, se a gente não tiver uma mudança de mente, uma metanoia. Porque esse é o verdadeiro convite para mim e para você. Porque infelizmente tem pessoas que estão vivendo em competição aqui dentro para saber quem é mais espiritual do que o outro. Infelizmente isso é muito atual. Essa palavra é mais atual do que talvez naquela época. Infelizmente tem pessoas que se apegam a uma posição, que buscam a posição, que passam a vida buscando status, reconhecimento, e se apegam a isso. E muitas vezes o ego começa a falar mais alto, a carne começa a falar mais alto. Teve até uma pessoa que chegou, não sei quem foi, gente, não sei, de verdade. E a gente comentando, não sei se foi em alguma reunião, alguma coisa. E essa pessoa disse assim: essa semana que um líder tinha falado com ele, dizendo: pastor, não, foi um líder. Eu acho que o líder da célula
não devia sentar na cadeira do amor. Por quê? Não, porque ele é o líder. Se o líder precisa de oração, como é que está essa célula, né? Na verdade, o líder é o que mais precisa de oração. O líder é o que mais precisa de oração, mas muitas vezes esse ego tem impedido o líder de sentar na cadeira do amor, porque se pelo olhar do liderado está assim. Aí deixa eu contar o que aconteceu com a gente há mais ou menos uns 15 dias. Eu lembrei disso hoje de manhã aqui. Há mais ou menos 15 dias a gente foi na inauguração de uma célula. É raro, mas acontece. Às vezes a gente consegue ir. A célula linda lá, amém. Chegou o momento da cadeira do amor. Quem foi a primeira pessoa a sentar? Jéssica foi a primeira pessoa a sentar. Se o líder não pode sentar, quanto mais o pastor. Meu Deus do céu. Jéssica sentou na cadeira do amor. Que bom que ela sentou. Eu não sentei, porque eu disse, ela está lá, eu estou aqui, estou recebendo também, é uma só carne. E ela sentou e teve aquele momento lindo que vocês conhecem. E a pessoa perguntou, a senhora quer falar, pastor? Eu quero. Ela, não, vou falar. Vou falar, a gente está com a causa na justiça. A cadeira do amor a gente tem que falar, é um lugar de fé. E ela sentou, a gente está com a causa na justiça das meninas que não anda, que não vai para cá, não vai para um lado, não vai para o outro. Vai sair, não sai. Amém. Teve um momento lá da oração, glória a Deus. E na nossa cabeça, passado alguns dias, o processo tinha saído, tinha sido uma bênção, Deus tinha feito, amém, aleluia. Calma. Só que a gente estava tendo um GD aqui, falando a respeito da oração, do poder da oração e tudo mais. E Jéssica lembrou e achou que tinha sido alguns dias depois. E eu fui pegar o meu celular, porque eu recebi uma mensagem quando foi assinado o alvará. Quando eu fui olhar o meu celular, a célula foi na terça à noite. Sabe quando foi que foi assinado o processo? Quarta, às 9 da manhã eu recebi a mensagem. Aí vai tu, não senta na cadeira do amor não, fica com esse teu orgulho, com esse teu ego aí, fica lá, não vai não senta não, para tu ver uma coisa. Quarta de 9 da manhã, quem quiser ver, tá aqui no meu celular a mensagem, porque tem os discípulos de Tomé aí, tá aqui. Eu não vou nem apagar, eu vou tirar um print dessa. Isso é testemunho de fé, de célula, daquilo que a gente vive, gente, pelo amor de Deus. Não pode sentar, o líder não pode sentar, senta todo mundo. Tem célula, né, que senta todo mundo, cada um bota a mão na cabeça assim e olha todo mundo. Quem não está precisando de oração, inclusive, anota no caderninho de oração aí o nome da gente. Pelo amor de Deus, o líder é o pastor que mais precisa de oração. E é isso que estava sendo combatido, essa mentalidade egoísta. E o problema dessa mente que só parece espiritual é que muitas vezes a gente pode até servir no ministério, pode cantar no louvor, a gente pode pregar e tendo essa mesma mentalidade. Esse é o perigo. É nós estarmos servindo ao Senhor, achando que estamos servindo ao Senhor, mas estamos em guerra contra o Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Gálatas capítulo 5, verso 17. Diz que a carne milita contra o Espírito. A carne é o ego. A carne é o nosso eu, que quer prevalecer todas as vezes. Esse conflito do ego, do eu, da carne contra o Espírito não é uma batalha ocasional, que acontece só de vez em quando, é todo dia. É o que, pastor? Todo dia a carne milita contra o Espírito. Ou seja, se o seu ego for o motivo, Deus não se envolve. Se o nosso eu for o motivo do nosso servir, Deus fala, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não se responsabiliza. Mas quando nós servimos a Ele, adoramos a Ele com a motivação correta, aí sim, aí o céu reconhece. Por isso que Paulo continua quebrando essa estrutura mental, dizendo, considerem os outros superiores a si mesmo. Isso era impensável para aquela cultura. Mas ainda hoje nós andamos na contramão do mundo. Ainda hoje continua sendo contracultural. Por quê? Porque o ego, ele não quer descer. A carne não quer descer. O ego quer holofote. O ego quer reconhecimento. O ego quer aplauso. Mas a mente de Cristo começa onde o ego termina. A mente de Cristo começa na nossa vida quando o nosso ego termina.
É por isso que nós precisamos entender de uma vez por todas que o convite do Evangelho não é para que nós nos sintamos mais importantes. É um convite para que a gente morra para nós mesmos. Um convite para morrer. É um negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é um convite para a gente se achar, mas é um convite para a gente se negar. É o que, pastor? É um convite para morrer. A gente precisa morrer para as nossas vontades. A gente precisa morrer para a nossa agenda. A gente precisa morrer para os nossos compromissos. Quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. Quantas vezes a gente marca compromissos. A minha célula, a nossa célula era na quinta lá em casa. Quando é que aconteciam os principais convites para a Boca Livre? Na quinta. Eu digo, não posso. Vamos, vai ter rodízio, eu pago a conta. Eu digo, hoje tem célula, a gente não vai, a gente tem um compromisso. Para a gente sair para qualquer lugar, é um evento. É cabelo de menina, é vestido, é laço, é um evento. E às vezes a gente se planeja. Vamos sair. Quando está saindo de casa, o telefone toca. Pastor, eu vou morrer. Não, morra hoje não. A gente para tudo que está fazendo. A gente abre mão da nossa agenda. O líder abre mão da agenda. O servo abre mão da agenda dele, para que possa viver e cumprir a agenda de Deus. É sobre isso essa mensagem. É sobre a gente morrer para mim mesmo. Tu já viu morto fazer a vontade dele? Não faz. Não fazemos a nossa vontade. Fazemos a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos enviou. É por isso que tem tanta gente cansada, frustrada, paralisada espiritualmente. É porque estão tentando viver um evangelho sem abrir mão do ego, sem abrir mão do eu quero, eu posso, meu tempo, minha casa, meu carro. Nada é nosso, nada é meu, nada é seu, tudo é dele. Tudo é dele, a sua casa é dele, o seu carro é dele. Ele quer usar para o propósito dele, do reino, de servir pessoas. Servir pessoas, entrega a ele. Você vem aqui para a gente orar pelo carro, pela chave da casa, amém, aleluia. Mas saiba que a gente apresenta, Deus recebe, mas ele também compartilha. Compartilha. É assim que Deus age, não existe egoísmo, porque o ego é esse buraco sem fim. Esse buraco sem fundo. E só pode ser cheio quem se esvazia de verdade. Por isso que hoje o Espírito Santo, ele nos confronta. Essa mensagem é uma mensagem de alerta, mas também uma mensagem de confronto. Como nós estamos tomando as nossas decisões diárias, baseadas nos nossos desejos, nos nossos sentimentos. Quantas vezes eu e você deixamos de servir a Deus, porque não foi na escala que eu queria servir, porque não foi na função que eu queria servir, porque não foi do jeito que eu queria servir. Cuidado, isso não é carência, isso é ego inflamado. Isso é ego inflamado. E o céu, ele não negocia com o ego. O céu crucifica o ego. O céu crucifica o ego. O céu não negocia. Ou você mata o seu eu, ou como eu disse, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer na sua comunhão com Deus. Você vai morrer no seu propósito com Deus. Jesus é o exemplo. Jesus é o referencial. Por isso, em segundo lugar, a mente de Cristo é a única que o céu reconhece. A caneca está enchendo sozinha. Anota. A mente de Cristo é a única que o céu reconhece. Dos versos 5 ao 8, ele começa dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Depois de Paulo denunciar a raiz do ego que existe dentro de nós, ele nos apresenta o antídoto. E que antídoto é esse? Assumam a mente de Cristo.
E o texto continua dizendo que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Foi uma decisão de se esvaziar, porque ninguém pode esvaziar Deus. Mas aqui, a palavra é fronel, que significa modo de pensar, disposição interior. Como eu disse, Ele não quer que nós mudemos apenas externamente, mas essa mudança primeiramente ocorre dentro de nós e depois ela vai refletir externamente. Sendo em forma de Deus, Jesus é um modelo, mas Ele não começou como servo, Ele começou sendo Deus, mas Ele escolheu, Ele decidiu voluntariamente abrir mão de algo que Ele poderia se apegar. Toda a majestade, toda a glória, toda a honra, Ele não se apegou a isso. Assumiu a forma de servo, e não somente servo de Deus, mas principalmente servo de gente, servo de homens, servo de pessoas que não mereciam, servo de pessoas falhas, cheias de pecado. Ele decidiu voluntariamente ser servo até da cruz. E essa é a mentalidade que o céu reconhece, de alguém que age através da humildade, de alguém que serve, de alguém que não é alguém que impõe, mas é alguém que se entrega de verdade, é alguém que se humilha. Os humilhados serão exaltados, não está na nossa Bíblia, mas aquele que se humilha, aquele que a si mesmo se humilhar, ele se humilhou. Nós sabemos sim que ele foi perseguido, que ele foi maltratado, que ele foi cuspido, mas essa humilhação foi ele que se humilhou, foi ele que buscou, foi ele que abriu mão, foi ele que rasgou, para que eu e você pudéssemos ter vida. Quem quer ser cheio da glória de Deus precisa estar disposto a ser esvaziado de si. Ele quer fazer essa mudança interna, como eu disse, é essa metanoia. A mente de Cristo é o sistema operacional do reino de Deus. Mas nós precisamos de uma coisa diante de Deus, que é a transparência. A Bíblia fala que Ele nos conhece, que Ele nos sonda o nosso coração e a nossa mente. Será que Ele não consegue perceber as nossas motivações? Porque muitas vezes eu e você queremos apenas o trono, a coroa, mas nada disso vem sem passar pela cruz. O trono não vem antes de passar pela bacia e pela toalha. É sobre servir. Jesus, o Deus encarnado, veio para servir, não para ser servido, para dar, para entregar a sua vida. E por que eu e você estamos querendo apenas ser servidos? Estamos querendo apenas a bênção. Jesus, Ele foi o exemplo de humildade, porque a humildade é o único solo onde o reino de Deus é capaz de florescer. Eu e você não nos prostramos diante de alguém que é orgulhoso. Ninguém se prostra diante de alguém que é orgulhoso, mas diante de alguém que foi tão humilde ao ponto de entregar a vida por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores, em silêncio. Em silêncio. Esse foi o segredo dele, esse foi o modelo dele. Por isso eu e você precisamos abraçar a nossa cruz e matar o nosso direito de viver para nós mesmos. Jesus, ele não buscou autopromoção, ele buscou rendição, ele buscou a obediência. Qual vai ser a nossa escolha? A autopromoção, a validação das pessoas, o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas, a obediência a Deus. Qual vai ser a minha e a sua escolha nessa noite? Ele escolheu a obediência, ele escolheu a morte de cruz. E isso não é bonito, gente, isso não é romântico.
Isso é brutal, mas foi a escolha que Ele fez por mim e por você. Obedecer até onde dói. E em terceiro e último lugar, só avança quem escolheu se entregar. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse início do verso 9, por isso, ou portanto, em algumas versões, é como uma chave que abre o nosso entendimento, para que a gente entenda que a exaltação de Jesus foi uma consequência direta do seu esvaziamento. Não foi do nada, não foi por nada, mas foi uma consequência do seu esvaziamento, de abrir mão. Foi por isso que o Pai o exaltou. Por isso que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Jesus não estava buscando glória, não estava buscando fama, não estava buscando promoção, estava buscando estar perto de Deus, estar perto do Pai, estar aos pés do Pai. Porque nós vemos o tempo todo aqui nessa mensagem que foi a obediência de Jesus, que foi o esvaziamento de Jesus. Ele não morreu, não foi um plano de homens, mas foi o plano do Pai. Ele obedeceu ao plano do Pai, o plano perfeito de Deus. Não aconteceu nada que fugisse do controle do Pai, mas Ele escolheu, o Pai entregou. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende que isso foi uma escolha de Deus? E que Jesus foi obediente, Ele escolheu a obediência. Não foi um plano estratégico humano, mas foi essa obediência radical ao plano do Pai, que Ele disse: todo joelho vai se dobrar diante desse nome, o nome de Jesus. Todo joelho, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas porque Ele escolheu ser obediente, porque Ele escolheu se humilhar diante da vontade do Pai. Muitas vezes nós não entendemos algumas situações que nós estamos vivendo, enfrentando no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente só consegue abrir a nossa boca para reclamar e se vitimizar. Logo para quem? Logo para Deus. Eu conheço duas irmãs, Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Estava aos pés de Jesus. E Marta estava fazendo muita coisa. Estava querendo mostrar a Jesus que ela sabia fazer muita coisa. Estava muito ocupada para estar aos pés de Jesus. E ainda se achou no direito de reclamar: Senhor, ninguém está me ajudando. Marta, Marta, senta aqui, Marta. Escolhe a boa parte, está aos meus pés. Cuidado, para muitas vezes nós não estarmos como Marta, querendo mostrar a Jesus que nós podemos fazer muita coisa, que nós sabemos fazer muita coisa, que nós temos muitos dons, muitos talentos. Será que Ele não sabe? Foi Ele que te deu. Tu está querendo mostrar o teu dom e o talento para quem te deu esse dom e esse talento. Ele conhece, Ele sabe exatamente do que você é capaz, Ele sabe o quanto que você suporta, Ele sabe o tanto que você pode fazer, Ele sabe o tanto que você tem feito, mas Ele está dizendo: isso não é o mais importante. Não é somente o que você faz, mas principalmente quem você é, principalmente qual tem sido a sua escolha todo dia. Qual tem sido a sua escolha todo dia? Qual tem sido a minha e a sua escolha? Ficar só reclamando: ah, Senhor, eu estou escanteado, ninguém está me vendo.
Mas será que, assim como Jesus, que fez uma oração ao Pai dizendo: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E essa tem sido a nossa oração todo dia. Senhor, que passe logo essa situação, que passe logo esse deserto, que passe logo essa tempestade. E a gente esquece de fazer a segunda parte da oração. Mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Deus não esqueceu você. Na verdade, você está achando que está escanteado, que está escondido. É Ele que está te escondendo. É Ele que está te escondendo de você mesmo. É Ele que está te moldando. É Ele que está te forjando nesse momento difícil, nesse vale, nesse deserto, para que Ele conheça o seu coração, para que Ele prove o seu coração, porque no momento em que Ele te exaltar, Ele saiba que Ele não vai te perder. No momento em que Ele te promover, Ele sabe que Ele não vai perder um filho. No momento em que Ele te der esse relacionamento que você tanto busca, Ele sabe que ao invés de ganhar um casal santo, Ele vai perder 2 filhos. Será que Ele não sabe? Será que teu pai não te conhece melhor do que você? Será que Ele não sonda o teu coração? Será que Ele não sabe aquilo que você precisa? Será que Ele não sabe exatamente aquilo que você veio buscar aqui nessa noite? Ele viu você antes de você sair da sua casa. Ele viu você. Ele viu as suas lágrimas. Ele é aquele que colhe as nossas lágrimas. Ele é aquele que conhece o nosso coração por dentro. Ele é aquele que conhece todo o nosso ser. Ele é aquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Hoje. Deus não te abandonou. Deus não te desamparou. E a pergunta final é: você quer ser exaltado ou você quer ser obediente? Eu vou repetir. Filipenses capítulo 12, verso 5. Para que você, se você não anotou nada dessa mensagem, você anote Filipenses capítulo 12, verso 5. Anota no papel e cola no espelho, cola na geladeira, na cama, cola onde você for amanhã. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o texto que precisa fixar hoje na nossa mente e no nosso coração, para que a gente nunca mais esqueça de Filipenses capítulo 2. O propósito pelo qual essa carta chegou até mim e a você. Você consegue imaginar que se Paulo não tivesse sido preso, muitas dessas cartas que nós temos acesso hoje não teriam chegado até mim e a você? Era da vontade de Deus que Paulo estivesse em Roma. Era a vontade de Paulo estar em Roma. Mas ele não chegou da forma que ele queria. Ele chegou algemado. E você está reclamando de quê? Da situação que você está vivendo. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus na minha e na sua vida é a que deve prevalecer. Os planos que Ele tem para nós são muitos maiores do que os meus e os seus. Mas nós precisamos entender, enxergar, obedecer, confiar. Eu sei que não é fácil confiar quando nada está acontecendo. Não é fácil confiar quando nós não estamos vendo as coisas acontecerem. Mas nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui para exercer a nossa fé. Nós estamos aqui cheio de coisa para fazer, cheio de gente para visitar, cheio de agenda para cumprir, mas nós estamos aqui porque nós confiamos que não somos nós que resolvemos as nossas coisas, mas é Ele quem resolve.
Eu e você só precisamos colocar nas mãos da pessoa certa. Eu e você só precisamos lançar sobre ele. Lancem sobre ele. Qual é a dificuldade que eu e você temos? Eu e você precisamos rasgar o nosso coração diante dele. Sejam transparentes diante do seu Pai. Deus, ele é o seu Pai. Ele é Deus todo-poderoso, exaltado, majestoso, glorioso, como nós cantamos aqui, mas dentro do seu quarto ele só quer ser o seu Pai. Um Pai que ama, dá tudo que ele pode aos seus filhos. Vocês são filhos. A todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de vocês. Esse é o direito que eu e você temos, de nos tornarmos filhos de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem netos. Ele tem filhos. Filhos que o buscam mais do que outros. Por isso ele trouxe aqui a mim e a você, para que nós possamos de uma vez por todas rasgar e matar o nosso ego. Feche os seus olhos que eu quero orar por você nessa noite. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez. E o Senhor nos conhece, foi o Senhor que nos atraiu até aqui, para que hoje pudéssemos ser confrontados pela Tua palavra, a única que é capaz de nos moldar, nos mudar, nos transformar, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Arranca de dentro de nós todo desejo de autopromoção, todo desejo de satisfação pessoal, busca pessoal, vaidade, orgulho, egoísmo, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Hoje, de uma vez por todas, destruímos todos os altares que nós erguemos para a autopromoção, para a idolatria de nós mesmos, do nosso ego, da nossa carne. Tira de nós todo o desejo de aparecer, todo o desejo de reconhecimento, para que nós possamos ter a mentalidade de Cristo, a única mentalidade que o céu reconhece, que o céu recebe. Em nome de Jesus, de uma vez por todas, Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a motivação do nosso coração. O Senhor é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. O Senhor já está lá, o Senhor é o Deus que caminha conosco, mas que já conhece, Pai. Todos os nossos dias estão escritos no Teu livro. Faz com que nós enxerguemos que a Tua vontade para a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável, e cumpre em nós a Tua vontade, Pai, e não a nossa. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Celebra o Senhor Jesus.